Mesmo com todos os cientistas olhando para o céu e apontando seus telescópios para o universo, ainda é muito pouco o que sabemos sobre ele. Tudo o que temos são teorias, algumas bastante aceitas pela maioria dos pesquisadores, como o Big Bang, e outras que são completamente descartadas, como a Terra plana. Não sei se você já ouviu falar. Mas essas são apenas pontas do iceberg, ou melhor, do universo, e há tantas e tantas teorias e mistérios inexplicáveis por aí que somos obrigados a nos perguntar se nós realmente sabemos alguma coisa. É exatamente algumas dessas teorias que você verá aqui, hoje. Para abrir o vídeo, vamos começar falando de algo que está muito em alta atualmente, principalmente nos cinemas: a teoria do multiverso. Escuta só, é doidona. Essa teoria parte de uma única ideia: nosso universo não é único. Em vez disso, existem vários outros universos. Alguns dizem que até mesmo são universos infinitos com suas próprias leis físicas e histórias alternativas. Apesar dessa teoria vir sendo bastante usada em filmes, livros e gibis, a sua base não é fantasia, mas sim interpretações reais da física, mecânica quântica, principalmente, e cosmologia. Então não é uma doideira, não. Existe uma base. Vai acompanhando. Uma das versões mais populares dessa teoria vem do físico Hugh Everett, que propõe que sempre que você escolhe uma decisão entre várias, o universo está se dividindo em possibilidades. Sabe aquela decisão que você teve que tomar sobre qual carreira seguir ou sobre qual curso estudar? Pois é, tem também aquelas decisões extremamente bestas e cotidianas, né? Como a cor da meia que você vai usar hoje. É como se alguma versão sua do multiverso tivesse escolhido a outra opção, entendeu? Não é uma viagem entre universos, é sobre ramificações constantes da realidade que são invisíveis para nós. Não tenta entender, não é? Já um outro caminho dessa teoria vem direto da física das cordas. Esse modelo alega que o nosso universo possui várias dimensões escondidas e que cada uma dessas dimensões gera um universo diferente. Chamada de paisagem da teoria das cordas, o número previsto pela teoria de possíveis universos é de 10 elevado a 1000, ou seja, um número tão alto que é praticamente inimaginável. Além de super popular em filmes e cultura pop, porque ela permite inúmeras viagens criativas, né? Vale lembrar que nós não temos nenhuma evidência de que o universo realmente exista, como multiverso. Ele é uma possível consequência de cálculos matemáticos que funcionam muito bem na teoria, mas quando levados à prática estão longe de ser comprovados. E você? Acha que não passa de uma teoria ou pode ser algo real? Enquanto você vai pensando aí, eu sigo em frente, seguindo em frente com teorias que você já se perguntou alguma vez se tudo o que nós vivemos e conhecemos pode não passar de uma grande simulação de computador, né? Isso cresceu muito depois de Matrix. Pois é, exatamente sobre isso que a teoria da simulação propõe. Nessa teoria, tudo o que vemos, sentimos e vivemos não é real de verdade, mas sim uma simulação computacional criada por alguma civilização super avançada. Você, seus conhecidos, o planeta Terra, o nosso próprio universo, tudo não passa de um grande programa rodando num computador cósmico. Doideira, hein? Quem propôs essa teoria pela primeira vez foi o filósofo Nick Bostrom, em 2003, falando que quanto mais avançada for uma civilização, mais ela poderia rodar simulações dos seus ancestrais. É quase como se nossos descendentes daqui a milhares e milhares de anos quisessem apenas saber como era a vida na Terra no passado e estivessem rodando uma enorme simulação, nos assistindo neste exato momento. E para quem estiver pensando que é exatamente isso que acontece em obras como o filme de ficção científica Matrix, que a gente falou agora há pouco, na verdade, não, são duas teorias bem diferentes. Olha só. Em Matrix, os humanos foram escravizados por máquinas, mas eles ainda existem. E têm a possibilidade de acordarem daquela realidade, como aconteceu no filme.
Na teoria da simulação, nós não existimos realmente. Não há um corpo físico em que podemos acordar. O universo inteiro é simulação, não apenas a nossa mente. Entendeu? Apesar de ser assustadora, até hoje realmente não há nada realmente de substância a essa teoria. Não há nenhum defeito ou uma travada no universo que comprove que estamos numa simulação. Tem aquele déjà vu, né, que a gente já falou sobre ele aqui, é interessante, mas isso é uma outra conversa. Tem vídeo nosso aí sobre isso. Para simular um universo inteiro com bilhões de galáxias, planetas e consciências, seria necessário um poder de processamento assim inimaginável. Além disso, resta também perguntar: por que alguém se daria ao trabalho de fazer isso? Até que algo assim possa ser minimamente respondido, não precisa se preocupar, nós não estamos vivendo dentro de uma simulação. E já que falamos sobre Matrix, há também a teoria do Matrix filosófico, também conhecida como teoria do cérebro num tanque. Imagina o seguinte: em vez de viver num corpo real, na verdade o seu cérebro estivesse conectado a um enorme computador. Este computador estaria enviando sinais elétricos ao seu cérebro, que simula uma experiência como se você estivesse vivendo no mundo real. Ou seja, tudo que você vê, sente, cheira, ouve é apenas uma simulação. E você é apenas isso, um cérebro ou corpo boiando. Nessa teoria, nós também estaríamos todos presos dentro de uma simulação. Contudo, diferentemente da teoria da simulação que eu falei agora há pouco, o nosso corpo existe em algum outro lugar. Geralmente, nessa teoria, também muito influenciada pelo filme Matrix, o nosso corpo está sob o domínio de um enorme computador. Esse computador pode ter sido construído por alguma civilização avançada ou por seres com tecnologia muito além da nossa. Talvez a realidade verdadeira seja algo totalmente diferente do que nós conhecemos, e a simulação serve justamente para mascarar essa verdadeira natureza. Mas por quê, hein? Essa é a pergunta que ninguém sabe explicar. Além disso, essa teoria levanta uma outra pergunta. Se as nossas percepções podem estar sendo enganadas, então como podemos ter certeza de que algo realmente existe? As nossas memórias, os sentidos, até mesmo as leis da física como conhecemos, tudo isso pode ser apenas uma enorme ilusão organizada. Que viagem, hein? Passemos agora para outra teoria. Agora, sobre algo um pouco diferente. Pense comigo. Se o universo é realmente tão grande e cheio de planetas, então por que nós ainda não encontramos nenhuma civilização alienígena? Se você alguma vez já se perguntou isso, saiba que você esbarrou na chamada hipótese do grande filtro. É o seguinte: a ideia do grande filtro faz jus ao seu nome. É como se realmente existisse uma barreira, geralmente metafórica, extremamente difícil de se ultrapassar, impedindo que a vida simples evolua até uma vida inteligente avançada. De modo mais claro, é como se existisse alguma coisa que torne a vida tão rara ou perigosa que praticamente nenhuma civilização é capaz de passar de um determinado ponto. Esse filtro pode estar tanto no nosso passado quanto no futuro. Ainda está confuso? Não, calma. Eu te explico melhor. Se o grande filtro estiver no nosso passado, isso significa que nós já o superamos, pois nós estamos vivos aqui e agora. É como se já tivéssemos passado pela etapa mais difícil. Talvez nesse cenário, o evento raro seja o próprio surgimento da vida, como células mais complexas e o salto para organismos inteligentes. Nesse cenário, nós somos uma exceção sortuda e é por isso que não vemos outras civilizações por aí. Mas e se o grande filtro estiver no futuro? Bem, esse cenário é um pouquinho mais assustador, pois significa que nós ainda não chegamos nele. Isso significa que todas as civilizações tecnológicas tendem a se autodestruir antes de conseguirem explorar o espaço, seja por guerras,
colapso climático ou eventos naturais catastróficos. Nesse cenário, a razão de não vermos outras civilizações é simples: nenhuma delas sobrevive tempo suficiente para vir até nós. Quanto mais pensamos nisso, mais a hipótese do grande filtro parece um alerta. Se ninguém é capaz de se tornar uma civilização interestelar, então precisamos entender por quê. Entender o que é esse filtro e como nós podemos superá-lo. Quando falamos em grandes mistérios no universo, a matéria escura definitivamente não pode ficar de fora, pois, apesar de sabermos que ela existe, nós não temos a menor ideia do que ela realmente é de fato. Ela não emite luz, não reflete luz e nem mesmo interage com radiação no modo como a matéria comum faz. Quando apontamos um telescópio para ela, nós simplesmente não conseguimos ver a matéria. A matéria escura é quase como ela fosse invisível. No entanto, ainda assim, nós sabemos que ela existe. Tá, André, mas como? Bom, a resposta está nos efeitos gravitacionais do universo. Me acompanha aí. A força gravitacional é o que influencia na velocidade com que as estrelas se movem, ok? E as estrelas nas bordas das galáxias deveriam se mover mais devagar, pois estariam sob menor efeito gravitacional causado pelo centro da galáxia. Deveriam, mas não é isso que acontece. Na verdade, as estrelas da borda acabam girando tão rápido quanto aquelas do centro, o que não deveria acontecer, já que a força gravitacional das estrelas reage com aquilo que está próximo a elas, ou pelo menos aquilo que nós podemos enxergar estando próximos a elas. É exatamente aí que entra a matéria escura. Atualmente, os cientistas concordam apenas que ela corresponde à maior parte do universo, mas não fazem ideia do que ela possa ser. Há quem diga que sejam partículas totalmente diferentes de tudo que nós conhecemos e, por isso mesmo, nós não temos meio de observá-las. Até mesmo a física da matéria escura pode ser diferente da que conhecemos, com leis da gravidade própria. O fato dela ser invisível e quase não interagir com o universo visível torna a investigação muito mais difícil. Investigar o que não se vê. Como? Por enquanto, tudo o que podemos fazer é nos basearmos em evidências indiretas e teorias, até que, algum dia, descobramos um meio de realmente estudá-la. Você com certeza já conhece, claro, a teoria do Big Bang, né? É a mais famosa. Mas não é dela que iremos falar aqui, e sim da teoria do estado estacionário, a qual diz que o universo não tem início e nem fim. Ele apenas é constante. Nessa visão, é como se o universo fosse eterno no passado e no futuro, sem origem e fim. É também um momento de criação inicial, tal como o Big Bang. É como se, à medida que o universo fosse se expandindo, nova matéria fosse sendo criada constantemente para manter a densidade média constante, e assim o universo sempre parece igual. Essa teoria foi elaborada pela primeira vez entre as décadas de 40 e 50 e veio como uma alternativa para o Big Bang. Mesmo naquela época, os cientistas já podiam observar a expansão do universo, com as galáxias se afastando umas das outras. E essa ideia explicava isso sem a necessidade de estabelecer um ponto de início. Não demorou muito até que novas descobertas acabassem fazendo com que os cientistas abandonassem essa ideia. Para começar, os astrônomos descobriram a radiação cósmica, algo que seria como um calor remanescente lá do Big Bang. Para que a teoria do estado estacionário existisse, o universo deveria sempre permanecer o mesmo, e a descoberta de uma energia antiga colocava isso tudo abaixo. Pouco a pouco, os cientistas foram deixando essa teoria de lado e se apegando a diversas outras. Apesar da teoria do estado estacionário indicar que no universo não existiria um início e um fim, a própria teoria chegou ao fim. E se, na verdade, o universo tal como conhecemos estiver preso dentro de uma bolha, num cosmos ainda maior? Pois é exatamente isso que diz
A hipótese da bolha cósmica. A ideia dessa hipótese é que, logo depois do Big Bang, o cosmos gerou várias regiões isoladas umas das outras, ou seja, várias bolhas independentes. Nessa bolha, a nossa bolha é apenas uma dentre várias outras, sendo que cada bolha-universo tem as suas propriedades. Por exemplo, na nossa bolha, as leis da física funcionam como nós conhecemos. Já em outras bolhas, ela pode ser completamente diferente. Algo que nós nem podemos começar a imaginar. Se existirem muitas dessas bolhas, universos por aí, é provável que algumas delas tenham as condições certas para a vida, sendo que nós estaríamos numa dessas bolhas sortudas, por assim dizer. Talvez por isso mesmo nós ainda não tenhamos encontrado nenhum sinal de vida alienígena, pois estamos procurando na bolha errada. Assim como várias outras teorias, a hipótese das bolhas cósmicas também não tem nenhuma evidência científica. Especulação. Não existe nenhum meio conhecido para que possamos ver ou detectar essas outras bolhas. Se elas realmente existem, estão completamente isoladas da nossa, separadas por limites físicos que nós nunca poderíamos atravessar. Isso faz dessa hipótese algo altamente teórico, baseados em cálculos e modelos matemáticos, mas não em observações concretas. Muito usados em obras de ficção e sobre os quais nós também não sabemos quase nada a respeito são os buracos negros. Mas não apenas isso. A teoria de que trataremos agora é a do buraco negro como um portal. Nós realmente sabemos muito pouco sobre os buracos negros. Apesar deles fazerem grande parte do nosso imaginário cósmico e cinematográfico. Só mais recentemente, em 2019, conseguimos finalmente ter uma imagem real de um buraco negro. Mais do que isso, em 2022, pesquisadores conseguiram uma foto nítida do buraco negro localizado no centro da Via Láctea. De um modo bem simples, um buraco negro é um lugar do espaço onde a gravidade é tão, mas tão poderosa que ela distorce o próprio espaço-tempo. Tudo que se aproxima demais é sugado por ele e não escapa nunca mais, nem mesmo a luz. Aqui nós temos o que nós chamamos de horizonte de eventos, a fronteira que define o ponto sem retorno de um buraco negro, ou seja, qualquer coisa que ultrapasse esse ponto, sejam estrelas, um planeta, até mesmo a luz, já era, será sugada e nunca mais retornará. Entretanto, recentemente surgiu uma teoria interessante. A ideia de que entrar num buraco negro funcionaria como uma espécie de teleporte universal, um portal para um outro ponto do universo. Dentro dessa ideia está a noção do que chamamos de buraco de minhoca, que é a ideia de que dois pontos distantes do universo possam ser ligados por um túnel, um atalho cósmico. Em algumas teorias, existe a possibilidade de que um buraco negro seria uma das bocas desse túnel, nos levando sabe-se lá para onde. Até hoje não existe nenhuma evidência que sugira que algum buraco negro funcione como um portal. Indo além, mesmo que os cálculos matemáticos permitam essa teoria, a física, na prática, torna efetivamente impossível que qualquer objeto seja sugado por ele e sobreviva para sair do outro lado. Afinal, a força gravitacional de um buraco negro é tão poderosa que é capaz de causar em organismos e objetos algo chamado de espaguetificação. É isso mesmo, transformar em espaguete tudo que entra em contato. Ou seja, caso você chegue próximo a ele, a parte da frente do seu corpo seria sugada com muito mais força do que a de trás, fazendo com que você fosse esticado e comprimido pela gravidade, a ponto de virar uma coisa parecida com um espaguete. Daí o nome do fenômeno. Bom, nós ainda não sabemos praticamente nada sobre um buraco negro, nem como chegar perto dele e muito menos o que acontece ao ser sugado por um. Esse, definitivamente, é um dos maiores mistérios do universo. Mas você sabia que existe um outro tipo de buraco no universo? O buraco branco, sim. Ele funciona quase como o exato oposto do buraco negro. Enquanto um suga, o outro repele. Teoricamente,
O buraco branco serviria como uma saída para aquilo que desaparece dentro de um buraco negro. Quando falamos em portais, a ideia é justamente de que, caso descobríssemos um modo de entrar num buraco negro e sobrevivêssemos, é claro, sairíamos por um buraco branco, talvez um outro lugar, um outro tempo, ou mesmo até um outro universo. Mas vale lembrar que isso é pura hipótese, é viagem, pois até hoje nós nunca conseguimos nem mesmo observar um no universo. A noção de um buraco branco é muito mais matemática. Funciona mais ou menos assim. Se um buraco negro parece solução de diversas equações e problemas físico-matemáticos, quando nós revertemos essas soluções, o que nós temos é um buraco branco. Mesmo sendo especulação, ainda assim o conceito dele é levado a sério dentro de vertentes da teoria da relatividade. Mas a verdade é que, mesmo que matematicamente possível, não existe nenhum registro confiável de um objeto astronômico que se comporte como um buraco branco. Ou seja, nós nunca vemos um objeto expelindo matéria, do mesmo modo como foi previsto que ele faria. Para conectar um buraco negro num buraco branco e numa espécie de túnel, seria preciso uma física muito além da que nós conhecemos atualmente. É exatamente por isso que, apesar de possível e previsto nos cálculos, até hoje nós nunca chegamos a observar nada parecido. E por último, mas não menos importante, a teoria da mente cósmica. Prega que o universo, ou a própria realidade como um todo, possua uma espécie de consciência universal. Aqui a ideia é que tudo faça parte de uma mente maior e interconectada. Tudo mesmo. Não apenas os seres vivos, mas também cada elemento presente no universo. Nessa visão, matéria, energia e espaço poderiam estar, de algum modo, vivos ou conscientes, fazendo parte dessa consciência maior, universal. Nessa teoria, a consciência individual seria apenas um fragmento dessa consciência cósmica. Os que defendem essa teoria dizem que a ideia de uma mente cósmica explica muitos dos mistérios do universo. Teoricamente, isso explicaria, por exemplo, o porquê de existir uma certa ordem no universo, estruturas, leis físicas e talvez até o mesmo próprio surgimento da vida. Como se existisse uma inteligência cósmica por trás de tudo. Independente de tudo, essa não é considerada uma teoria científica séria, pois não existe um modelo matemático ou físico que seja capaz de descrever o universo como uma mente consciente universal. As equações da física, tal como conhecemos, não precisam de uma consciência para funcionar. Também não existe nenhum tipo de experimento ou observação capaz de comprovar que o universo sente, pensa ou tem mente. E essa noção vem mais de interpretações filosóficas ou espirituais. É muito pano para manga, né? O que você acredita? Você também acha que exista essa mente cósmica universal que explique tamanha complexidade e perfeição de tudo? Faz sentido, né? Qual desses mistérios mais te surpreendeu? Deixa aí pra gente nos comentários. Muito obrigado pela sua companhia, muito especial.